gostaram das O imagens? professor Oromar nos falou na aula anterior sobre o reino Monera e o reino Fungi. Conhecemos a estrutura e a classificação das bactérias. O reino Monera é composto por bactérias e cianobactérias. E o reino Fungi é composto pelos fungos. As bactérias, elas podem ser classificadas quanto à sua estrutura. Então nós vamos ter os cocos, os bacilos, diplococos, espirilos e vibriões. E já as cianobactérias são bastante importantes pela fabricação de oxigênio na face da Terra. O professor citou algumas bactérias e que doenças elas podem causar. As bactérias podem ser parasitas, produzindo doenças para o homem. Algumas importantes, nós temos a pneumonia, a gonorreia e a sífilis, que é produzida pelo Treponema pallidum, bastante importante para nós. Aprendemos como é a estrutura e a organização do reino Fungi e também como acontece a nutrição, a respiração e a reprodução de um fungo. Os fungos, eles são compostos por hifas, onde o seu conjunto é um micélio, e por um corpo de frutificação que é responsável pela reprodução. A sua respiração é uma respiração anaeróbica produzida pela fermentação, e eu posso classificá-los através de suas estruturas. A reprodução é uma reprodução sexuada porque envolve gametas. Boa aula! Olá, tudo bem? Viram que bichinhos estranhos passaram por ali? Pois é, na aula passada nós vimos dois reinos. O reino Monera, bactérias e cianobactérias. Vimos os fungos, reino Fungi. E hoje nós vamos ver os reinos desses bichinhos estranhos, que é o reino protista. Quem faz parte do reino protista? O reino protista faz parte das algas e os protozoários. O que são protozoários? O que quer dizer protozoários e reino protista? Isso vem de proto, que quer dizer primitivo. Então, protozoário quer dizer primitivo. O pessoal imaginou que eram animais primitivos. Como será que são as características desses seres para esse reino que deixam eles tão longe dos animais? Que antigamente o pessoal pensava que eram animais e hoje a gente já sabe que estão em outro reino. Primeiramente, todos os protozoários, todos os seres que pertencem ao reino protista são eucariontes. Você já sabe o que é um eucarionte. Lembra-se que era eu verdadeiro, cárion, núcleo. Então eram seres cuja célula tinha núcleo definido por membrana. Então o núcleo tinha membrana nuclear. Eles podem ser autótrofos, no caso das algas, ou heterótrofos, no caso dos protozoários. Eles podem ser unicelulares, apenas com uma célula, ou pluricelulares, no caso das algas. E também eles podem ser clorofilados, no caso das algas, e sendo clorofilados, fazem fotossíntese, ou seja, fabricam seu próprio alimento. No caso dos protozoários não clorofilados, ou seja, aclorofilados, eles não fazem fotossíntese e vão ter que caçar o seu alimento, vão ter que englobar outros seres ou coisa que o valha. Vamos falar primeiro das nossas amigas algas. Veja você, antigamente o pessoal achava que as algas eram vegetais, hoje elas já estão no reino protista. Você vai ter nas algas já a base da cadeia alimentar aquática. Então você pode ter as algas sendo classificadas de acordo com a sua pigmentação. Não existe só uma alga verde ou uma alga vermelha. Existem vários tipos de algas e de acordo com a sua pigmentação, a gente pode classificá-la. Então você vai ter assim, alga verde. Como é que você vai chamar uma alga verde? Tudo que é alga acaba em ficiar. Se é verde, é cloro. Cloro
deem a cor verde. Então você vai ter uma clorofícia. A alga verde é clorofícia. Nós, aqui no Brasil e no Paraná, sofremos com o mal da maré verde. O que é a maré verde? Maré verde é quando começa a proliferar muitas algas verdes. Elas começam a se reproduzir desenfreadamente e acabam intoxicando o local onde elas estão. Já aconteceu uma vez no Paraná, dessas algas verdes começarem a se proliferar. Também nós vamos ter as algas vermelhas. Fícia para alga, rodo para vermelho. Então vão ser as rodofícias. Essas atacam já a Europa. Quando elas começam a se reproduzir em grande número, elas vão dar origem à maré vermelha. Depois nós temos as algas douradas. São bonitas de se ver, são bem douradas. Essas vão ser as crisófitas ou crisofícias. São algas douradas. Temos também as algas marrons. Como é marrom, o pessoal chama de feofícias. Fel é marrom. Mas para você não esquecer do nome, é só se lembrar. Fel é feio. Então são as feofícias. É feio. Feio foi falar. Fel, né? Então são as feofícias. Depois nós vamos ter as diatomáceas, que são algas que têm uma carapaça com fósforo e elas brilham no escuro. Se você algum dia andar numa praia que tenha muita diatomácea, você vai notar que numa noite de lua, tem que ter luar, pelo amor de Deus, porque tem que ter luz. Você pisa na areia, você vai quebrando essa carapaça, ela vai liberando fósforo, você vai notar que suas pegadas brilham no escuro. Muitas vezes você entra no mar à noite, bate na água, começa a sair faísquinha, porque ali tem diatomácea. E você também vai ter as euglenófitas, que são já algas unicelulares pequenininhas. Então você veja, eu posso classificar essas algas de acordo com a sua pigmentação. Todas as algas têm clorofila. Todas elas têm, porque todas elas fazem fotossíntese. Sem tirar nem pôr. Todas elas vão fazer fotossíntese. Mas elas vão ter pigmentos que diferenciam uma da outra. E lembram-se, não confunda as algas do reino protista com aquele nome antigo da cianobactéria que era a alga azul. Tem muita gente que acha que a alga azul também vai para a alga, vai todo mundo para lá, vai todo mundo no mesmo saco. Alga azul, reino monera, cianobactéria. As demais algas, reino protista. Tudo bem? As algas, elas têm uma grande importância, tanto na ecologia como para o homem. Por que na ecologia ela tem importância? Porque ela é a base da cadeia alimentar. Então você veja só, tem que ter uma alga que faça a fotossíntese, que oxigene a água. Como assim, professor? Ora, a alga produz oxigênio, faz fotossíntese como qualquer plantinha que você conhece por aí. Ela faz fotossíntese e oxigena a água. O oxigênio fica ali borbulhando. Aquele oxigênio serve para o peixe respirar. Você não vai ser louco de pensar que o oxigênio que o peixe usa na sua respiração é o da molécula da água. Porque você imaginou, se cada vez que ele precisasse do oxigênio ele quebrasse a molécula de água, o hidrogênio é explosivo. O peixe respirava e explodia. Então não pode. É o oxigênio que está livre no oceano, está livre na água. Feito por quem? Pelas algas. E não esqueçam que as cianobactérias também fazem para a água. Afinal de contas, elas estão boiando. Então, como base da cadeia alimentar, ela vai servir para oxigenar a água e também vai servir como alimento para esses peixes. Então, nós vamos ter seres aquáticos que se alimentam dessas algas, para a sua possível vivência. Então, ali, como ela é uma produtora, ela é uma grande importância ecológica. Hoje em dia, algumas praias no nosso Brasil já estão poluídas, consequentemente estão matando as algas. Matando as algas, matam os peixes. Matando os peixes que se alimentam dessas algas, os peixes carnívoros não têm o que comer. Não tendo o que comer, eles procuram outra coisa. Professor, não entendi. É assim, ó. Você vai na praia e fica jogando lixo. Né? Afinal de contas, é só você que faz isso, né? Só que tem 1 milhão de pessoas que pensam a mesma coisa. Aí você joga o lixo afeta as algas acabam morrendo. Não tem mais alga,
não tem mais o peixinho que se comia aquela alga. Não tem mais o peixinho que comia aquela alga, o tubarão que comia aquele peixe não tem mais comida. E o que ele faz? Ele começa a morder tudo que se mexa. Um surfista, um banhista, uma criancinha pegando jacaré, daí fica uma cena linda, né? Aquela coisa vindo e comendo. Porque foi você que matou uma alga. Então a gente tem que tomar cuidado com essas ligações. Não é o tubarão que é mau, fomos nós que acabamos com o ecossistema. As algas também podem ser usadas nas indústrias. Como assim? Ora, você pode comer alga. Você já deve ter ouvido muitas vezes mulher falando que, ai, comer alga emagrece. Então elas vão lá, elas pegam uma alga bastante interessante, que são as feófitas, algas marrons, cultivam em aquário, ela tem um fedor de lodo desgraçado e fica comendo aquela coisa em jejum. Eu acho que até sei por que emagrece. Porque se você come aquilo em jejum, que tem gosto de barro, eu acho que você não consegue colocar mais nada na tua boca durante o dia. Aí você fica, oh, pois é, tô de regime. Por isso que emagrece, né? Mas usa-se para o emagrecimento. As algas são também base da alimentação dos japoneses. Você sabe muito bem, né? Sushi, sashimi, leva a alga. Então é base de alimentação. É na alga também que você vai encontrar para fazer o sorvete de bola. Sabe aquele sorvetinho que você coloca na casquinha? Você nunca se perguntou por que aquele sorvete que você coloca na casquinha as bolinhas, ele não congela, e aquele que você compra, que é o picolé, que o pessoal chama, né, que vem no pauzinho, aquele está congelado. Você já se perguntou disso? Por que um não congela, ele fica aquela massinha legal, e esta desgraça aqui está congelada? Se eu colocá-la no congelador, então pior ainda. Porque este sorvete de massa, de massinha, ele tem alga. E o que faz a alga? Ela evita que se formem cristais de água. Cristais congelados de água congelam o sorvete. A alga evita isso, você vai ter um sorvete em forma de massa, consistente, cremoso e bom para você comer. Então você veja, ó, quer queira, quer não, você está comendo alga no sorvete. Também nós usamos a alga como meio de culturas. Em laboratório, você coloca muitas vezes algas, você moe elas, você coloca as algas para você estudar, por exemplo, fungos, bactérias. Ela também é usada como meio de cultura. Você vai ter, por exemplo, as algas também formando remédios homeopáticos. Então você vai ter as algas servindo como base para remédios. Entenderam isso? Bem legalzinho, bem bonitinho. Então não se esqueçam, algas eu classifico conforme a sua cor, a sua pigmentação, e algas também servindo como base para a minha indústria, como base para a cadeia alimentar. Os outros animaizinhos que nós vamos estudar são os protozoários, né? O que os protozoários fazem? Ora, protozoário, gente, primeiramente ele é unicelular, ele também tem um modo de vida livre. Você lembra, nós falamos o que é o modo de vida livre quando eu falei para vocês de bactérias. Tem protozoários que vivem numa boa. Eles não incomodam ninguém, estão lá no seu laguinho, numa boa. Você já deve ter até engolido alguns protozoários. Nunca. Eu engoli protozoário nunca. Já foi para a serra, já foi até a praia, daí todo mundo tem aquela mania louca de parar em bica, né? Bica de água, fica lá, a aguinha. Aí vamos tomar água da bica, que é fresca? Vai tomar água da bica. Está cheia de protozoário, você acaba engolindo alguns. E vai junto, vai tudo no mesmo pacote. Você vai ter protozoários que são mutualistas. Aí, professor, agora você me pegou. O que é mutualista? Mutualista é uma relação entre dois seres vivos, onde um ajuda o outro. Por exemplo, vocês se lembram do meu amigo Humberto, que fez um restaurante comigo, e eu parasitei ele? Eu fui para Cancún, ele foi para UTI. Agora nós vamos fazer diferente. Eu faço o restaurante, só que segunda, quartas e sextas eu trabalho. Terças, quintas e sábados ele trabalha. Domingo a gente vai revezando, um dia de folga de um, outro trabalha. Outro dia a gente troca. Isso é mutualismo. Um ajuda o outro, é organizado. Então, no mutualismo, um protozoário ajuda o outro. O senhor pode dar um exemplo? Posso. No cupim, você sabe que cupim gosta de comer madeira. Mas você sabia que o cupim não consegue digerir a madeira? Quem digere a madeira para o cupim é um protozoário que está lá dentro.
Então, o protozoário que está lá dentro do cupim, ele vai digerir a madeira para que o cupim consiga se alimentar. Isso é um mutualismo. Você também vai ter os protozoários parasitas, aquelas coisinhas feias que fazem doenças. Então, nós vamos já ter protozoários que causam doenças no nosso corpo. Então, nós vamos ter que tomar cuidado. E são protozoários que atingem o Brasil há muito tempo e até hoje o pessoal quase não faz nada. Então, nós vamos ter que estudá-los também. Para classificar o protozoário, nós vamos usar um referencial bastante interessante. Como eles são unicelulares, são eucariontes, os protozoários, nós vamos classificá-los de acordo com a sua locomoção. O que é a locomoção? Como eles andam por aí. Então, para andar, o protozoário ele pode fazer 3 métodos de locomoção. Ou ele utiliza pseudópodos. Legal. O que é pseudópodos, professor? Pseudópodos é isso daqui, ó. Ele tem sua membrana celular, ele escorrega o citoplasma, então ele projeta o seu citoplasma, fixa num lugar e puxa. Então você vai ter ele projetando esse citoplasma, parece uma bolha andando por ali, ele vai projetando esse citoplasma. Isso é um pseudópodos, quer dizer falsos pés. Ele pode andar através de cílios. Cílios. O que são cílios? São vários pelinhos que ficam em volta da membrana deste protozoário e ficam batendo o tempo todo, fazendo com que ele se movimente. Você já deve ter visto isso naqueles filmes antigos de romanos e gregos, que aparece um barco enorme com vários remos e o pessoal fica lá remando e um cara fica com o tambor lá marcando o passo, o pessoal vai... Então, quando você vê aqueles remos todos iguaizinhos, né, indo na mesma direção, é o mesmo movimento que o cílio faz, só que o cílio faz mais rapidinho. Então, isso é movimentação por cílios. Pode ser movimentado por flagelo. Flagelo, a diferença dele para o cílio é que o flagelo é maior, o cílio é pequenininho, o flagelo é maior, e às vezes é 1 ou 2, ele é menor número. Então você vai ter um flagelão grande, batendo e ele indo. Você já deve ter visto isso quando nós estudamos espermatozoide. O espermatozoide tem um flagelo para que ele se locomova. Então um protozoário também pode ter um flagelo. 1, 2, 3, dependendo do protozoário. E nós também vamos ter protozoários que não têm meio de locomoção nenhuma. Toma cuidado com uma coisa. Apesar dele não ter nenhum meio de locomoção, não quer dizer que ele seja fixo, parado. Tá? Ele vai ao sabor das ondas. Se a água manda ele para lá, ele vai junto com a correnteza. Pode ser também, inclusive, corrente sanguínea. Então ele vai indo junto. Então serão protozoários sem locomoção. Tudo bem? Então nós vamos classificar esses protozoários de acordo com a sua locomoção. Vamos fazer o seguinte. Logo após o nosso intervalo, nós vamos falar sobre classes de protozoários. Vamos ver cada uma delas. Por enquanto, você vai tomar sua aguinha, vai dar uma descansada e depois nós voltamos para falar desses nomes mais difíceis. Vamos falar sobre as classes dos protozoários. Até daqui a pouco. E aí, descansado? Um pouquinho melhor? Vamos continuar com o nosso trabalho. Agora nós vamos começar com a classificação dos protozoários. Como nós falamos no começo, antes do nosso intervalo, vamos classificá-los de acordo com o meio de locomoção. Como que eles se mexem, como que eles se locomovem. A primeira classe de protozoários que nós temos vai ser a sacordina ou risópodos, que se movimentam por pseudópodos. Lembra-se o que eram pseudópodos. Aqui nós vamos ter as amebas, que consequentemente ficam projetando o seu citoplasma para se movimentar. A outra classe que nós vamos ter vai ser a classe
flagelata ou mastigófora, que movimentam-se por flagelos. Lembram-se do flagelos? Aquele que ia batendo? Por isso que o pessoal chamou de mastigófora, porque parece um chicote. Mastigos é chicote, flagelo é chicote, né? Então aqui nós vamos ter o Trypanosoma cruzi. Ele se movimenta por flagelo. A outra classe vai ser a ciliada, que movimentam-se por cílios. Lembram-se dos cílios? Aqueles pequenininhos que se movimentavam todo mundo junto, que nem fosse aqueles barcos. Então, nós vamos ter como exemplo o paramécio. Paramécio é um protozoário de vida livre. Não inflói e não contribui. Fica ali numa boa. Tá? Ele pode muitas vezes entrar pelo seu corpo e sair você nem saber. E a última classe, que é aquela classe que não tinha meio de locomoção, ia ao sabor das ondas, ia conforme a correnteza mandava, já vai ser a classe Sporozoa, não apresenta estrutura de locomoção. Aí nós vamos ter o plasmódio. O plasmódio, que é um protozoário causador da malária. Nós já vamos estudá-lo. Entenderam essas classes? Então, não esqueça delas. Nós vamos ter a risópoda, que é por pseudópodos, a flagelata, que é por flagelos, a ciliada, que é por cílios, e a Sporozoa, que não tem meio de locomoção. Visto isso, nós podemos começar a falar das doenças que eles provocam. Doenças até graves para o homem. Então vamos começar a falar das nossas amigas doenças. Vamos começar com a desinteria amebiana, provocada por quem? Pela ameba. Nome científico dessa ameba, Entamoeba stolística. Fiz questão de falar para vocês, Entamoeba, só que se pronuncia Entameba stolística. Ela vai fazer a desinteria amebiana, ou também com o nome de amebíase, ou com o nome de diarreia sanguinolenta. Com esse nome você já deve saber o que faz. Ó, diarreia sanguinolenta. Como é que acontece? Você está lá passeando numa boa e de repente você vai num bar de beira de estrada. Sabe que bar de beira de estrada é uma beleza. Aí você come um alimento contaminado. Como assim, professor? Ah, o cara que foi preparar teu sanduíche, ele não costuma lavar as mãos depois de usar o banheiro. Então ele está cheio de cisto de ameba embaixo das unhas. E ele vai pegar justo a sua alface para colocar ali, né? Ou então, temos uma vaquinha que sofre de amebíase e ela defecou em cima do seu pé de alface que o cara não lavou e colocou no seu sanduíche. E você comeu. Comeu, ela vai até o seu intestino. Lá no intestino, aquele cisto explode e sai uma ameba. Ela fixa na parede do teu intestino e começa a se alimentar dessa parede. Como ela está tentando se alimentar, está destruindo a parede do seu intestino, o que o corpo faz? Ele quer eliminar este parasita. Então ele começa a fazer movimentos. Você lembra dos movimentos peristálticos? Que é aqueles que empurravam o alimento para baixo para fazer a digestão? Então agora eu começo a fazer um movimento peristáltico arrítmico, que começa a fazer contrações, que são as famosas dores de barriga, cólicas intestinais, para ver se eliminam essa bactéria, para ver se eliminam essa ameba. Tentando eliminá-la, começa a sair fezes em forma líquida, que é a diarreia. Como esta ameba está corroendo as paredes do intestino, sai sangue. Então é uma diarreia com sangue. Diarreia sanguinolenta. Uma coisa horrorosa. Outra doença que nós vamos ter vai ser a doença de Chagas, provocada pelo Trypanosoma cruzi. Então, o que o Trypanosoma cruzi faz? É muito legal. Trypanosoma cruzi é aquele protozoário flagelado. Ele vive dentro de um inseto chamado barbeiro. Nome científico do barbeiro, Triatoma infestans. Então, ele está lá, dentro do barbeiro. Aí o barbeiro adora ficar em casa de pau a pique. Sabe o que é casa de pau a pique? São aquelas casas de barro que o pessoal costuma fazer. E daí ele faz a sua casinha na parede. Você está lá dormindo, numa boa, e ele vem e começa a sugar o sangue
Porque ele adora se alimentar de sangue, então ele vai no seu rosto e começa a sugar o seu sangue. Por isso que ele se chama barbeiro. Ele vai bem na região onde cresce a barba no homem, né? Ele chupa o sangue, vai chupando e vai inchando, vai chupando e vai inchando. De repente dá uma vontade louca, porque já está cheio. O que acontece com ele? Ele defeca bem na tua cara. Nas fezes do barbeiro, vai o Trypanosoma cruzi. Você acorda de manhã, fica aquela coceirinha, né? Porque o barbeiro picou, ficou aquela coceirinha, você faz o quê? Coça. Coça e espalha as fezes bem no buraquinho que estava ali. O Trypanosoma cruzi entra na corrente sanguínea, fica todo feliz e começa a atacar principalmente a sua musculatura. Não esqueçam que musculatura também envolve coração. E um dos processos que o Trypanosoma faz na doença de Chagas é fazer uma cardiomegalia. O que é cardiomegalia? Aumenta o tamanho do coração. Lembrem-se que o coração está no meio da sua caixa torácica. Ele está entre os dois pulmões, num lugar chamado mediastino. Se o coração começa a crescer, não tem espaço para o pulmão. O coração, além de crescer, pulsa. E os pulmões inflam. Um dos dois vão perder. E acaba a pessoa morrendo. Outra coisa que o Trypanosoma cruzi ataca é essa região aqui, ó, em cima, e fazendo com que o olho caia. Então a pessoa fica assim, tudo bom? Isso é o que a gente chama de sinal de Romagnat. Então cai a pálpebra da pessoa porque está sendo atacada pelo Trypanosoma. A doença de Chagas, ou tripanossomíase, não tem cura. Lógico, você vai ter pessoas que sobrevivem e morrem de uma outra causa que não seja a doença de Chagas. Mas tem pessoas que contraem a doença, daqui a um mês já estão morrendo. Não há cura para a doença de Chagas. Para diarreia amibiana, sim. Você até faz através de antibióticos, você até elimina. Mas para a doença de Chagas, não. Outra doença que nós temos é a famosa úlcera de Bauru. Lógico, foi descoberta primeiramente na cidade de Bauru, por isso que é chamada de úlcera de Bauru. Ela é provocada por um protozoário chamado Leishmania brasiliensis. Essa é toda do Brasil, esta é nossa, esta é brasileira por natureza. A Leishmania brasiliensis, quando ela entra e você contrai ela através de picadas de insetos, quando ela entra no seu corpo, ela começa a corroer tecidos moles, inclusive a tua pele. Então a pessoa começa a ter buracos, tá? Então corrói o nariz, fica seu nariz, corrói a orelha, parece uma lepra. É bastante horrível de você ver. Também não tem cura. O curioso é que na Índia existe uma outra leishmania, parente da nossa Leishmania brasiliensis. É a Leishmania donovani. Ela faz uma úlcera chamada úlcera, que é a chamada de botão do Oriente. E a única coisa que faz é uma marca aqui, ó. Por isso que o pessoal chama de botão do Oriente, porque é aqui, né, que as indianas têm o costume de colocar aquela pedrinha para enfeitar. E fica, essa marca, uma vez criada, não sai mais, fica uma cicatriz. Sabe o que é o curioso? Pessoas que contraem o botão do Oriente ficam imunes à Leishmania brasiliensis. Você pode perguntar, mas por quê? Ninguém sabe. Se você se tornar um cientista, é um grande campo para você pesquisar. E por que não se faz uma vacina? Tentaram, não deu certo ainda. A única coisa que você sabe é, pegou o botão do Oriente, está imune a outra úlcera, que é a úlcera de Bauru. Nós vamos também ter a giardíase, produzida por um protozoário chamado Giardia lamblia. A giardíase é também conhecida como diarreia esverdeada. Essa daqui já é legal, já é verdinha, né? O que acontece na diarreia esverdeada? Do mesmo jeito que você contraiu a amebíase, através de alimentos contaminados, você vai contrair a giardia. Só que a amebíase, ela vai lá para o intestino. A giardia não. A giardia, ela já gosta de atacar o fígado. Então ela vai pegar bem o que a gente chama de sistema hepatoporta, que são vasos que ligam o fígado ao intestino. Consequentemente, ela começa a atacar a vesícula biliar. Ela começa a corroer aqueles vasos
ataca a vesícula biliar, fazendo com que a bile saia no intestino. Lógico, de novo, o organismo está tentando se livrar daquele parasita, então ele começa a contração, né? E começa a querer mandar, o que provoca a diarreia. Só que agora é uma diarreia com bile, uma diarreia verde. Portanto, a gente chama de diarreia esverdeada. Já imaginou se a pessoa tem as duas, a amebíase e a giardíase? Vai ficar legal, né? Sai vermelho, verde e ela branca. Uma coisa assim, tenebrosa. Para essas doenças, a gente ainda tem cura. Para outras, como a tripanossomíase, já não tem. A leishmaniose, você até consegue cura, mas vai ficar as ulcerações na pessoa. Você vai ter que fazer implante, você vai ter que fazer um monte de coisa. Por isso é importante. Mas, professor, o que eu posso fazer para evitar essas doenças? Bom, para você evitar essas doenças, você tem que fazer o que a gente chama de profilaxia. E esse é o mal que nós temos. Nós não somos profiláticos. O que é ser profilático? Profilático é eu me prevenir para não ter essa doença. O que a gente faz hoje em dia? A gente espera ter a doença para depois tentar se curar. E a gente é tão cabeça dura que a gente espera ter a doença, espera piorar bastante para depois procurar um profissional da saúde para se curar. Então, a gente tem que ser profilático. Como que a gente vai ser profilático? Lave bem os alimentos quando você for usar. Se você é do tipo que tem horta caseira em casa, e tem muita gente que tem horta e aduba a horta com fezes, né, que é o famoso esterco, quando você for consumir aquela verdura, lave com água e vinagre, porque o vinagre é um ácido e já vai combater esse protozoário. Deixe lá ela molhada, de molho em água com vinagre. Você já vai ter uma boa profilaxia. Lave as mãos quando você usar o banheiro. Ah, professor, mas onde eu moro a gente não tem banheiro, nós temos a casinha, né? Que é a famosa casinha, que é aquele galpãozinho que tem a privada, ou seja, uma tábua com buraco e a fossa já lá embaixo. Não tem problema. Vai usar a casinha, você fez uma casinha no seu sítio, faça ela afastada da sua horta, né? Lembre-se que chuva penetra na terra e leva o que tiver lá dentro, por mais que você cave. Então, faça ela afastada. Tem gente que tem maneira de fazer grudada, porque daí já sai da casinha e já vai trabalhar. Não, tem que fazer afastado. Saiu da casinha, tem um balde com água para lavar as mãos. Professor, mas e como é que eu vou controlar nesse negócio de restaurante e lanchonete? Vá somente em lanchonetes e restaurantes que sejam idôneos. Que você olhe e veja a limpeza. Né? Não vá começar agora a comer aqueles negócios de Jesus me chama. Porque você sabe que tem certa lanchonete, que você chega lá pro cara e pergunta assim, escuta, eu quero aquele quibe. O cara fala, que quibe? Aquele lá que está na vitrine, ele fala, não é quibe, é ovo, deixa eu te espantar as moscas. Não dá certo. Então você tem que ir em lugares idôneos. Essas são medidas profiláticas para evitar essas doenças. Doenças como a doença de Chagas, mebíase, giardíase. Tome cuidado com elas. A última doença que nós vamos ter é a malária. Esta afeta principalmente o norte do Brasil. Ela é produzida por um protozoário, que é o plasmódio, e é transmitida por um mosquito. Ela ataca o sangue da pessoa, principalmente os glóbulos vermelhos, as hemácias, fazendo com que essas hemácias explodam, provocando febres, picos de febres, por isso que ela também é chamada de febre terçã, e vômitos, podendo causar inclusive a morte. Então não se esqueçam principalmente desses protozoários que transmitem doenças, que é muito importante para nós. Esses protozoários, vocês têm que ter uma medida profilática e vocês têm que tomar cuidado com eles. Para a próxima aula, nós vamos começar a estudar os dois grandes reinos da biologia, que são o reino vegetal e o reino animal. Então eu gostaria de um pequeno favor de vocês. Não precisa pesquisar em livro, não precisa ir em biblioteca, não precisa nada. Eu só quero que você saia pela sua cidade vendo os vegetais. Veja como é que são as folhas,
veja qual a diferença de tamanhos entre um e outro, se tem flor, se tem fruto, se não tem, o que aconteceu. Você conseguir ver a raiz, não precisa ficar agora arrancando tudo quanto é raiz do chão, mas veja como é que estão dispostos os vegetais na sua cidade, em algum parque. Tudo bem? Espero você na próxima aula, que vai ser muito interessante. Até lá! O tema da aula de biologia de hoje foi reino protista, algas e protozoários. O reino protista é formado por algas e protozoários. As características que fazem que pertençam a esse reino são eucariontes, autótrofos ou heterótrofos, clorofilados ou aclorofilados. O professor Oromar nos mostrou a classificação das algas. De acordo com a sua pigmentação, podemos classificar as algas em verdes, clorofícias, marrons, feofícias, vermelhas, rodofícias, douradas, crisofícias, diatomáceas e euglenófitas. Vimos ainda quais são as classes de protozoários e quais as doenças que podem causar. Os protozoários são classificados conforme sua locomoção. Então nós vamos ter a classe Rhizópoda, que é por pseudópodos, exemplo ameba, a classe Flagelapta, que é por flagelos, exemplo Trypanosoma cruzi, a classe Ciliada, que é por cílios, exemplo Paramécio, e a classe Sporozoa, que não possui movimento de locomoção, que é no caso do plasmódio. As doenças mais comuns pelos protozoários são a amebíase, a giardíase, a tripanossomíase ou doença de Chagas e a malária. Até a próxima aula!